Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro amigo gamer, que assim como quem vos fala, gosta da penumbra das horas matinais, uma boa madrugada. Meu nome é Wagner Gabriel e este é o Desce Pro Cast. Nesse videocast iremos viajar entre as principais histórias, os principais momentos e, claro, algumas das jogadas mais inesquecíveis dos esportes eletrônicos. Desde o começo do cenário competitivo de jogos, grandes ocasiões marcaram gerações dos mais diferentes estilos de games, seja em jogos de luta como Street Fighter ou Tekken, ou jogos FPS como Valorant e CS. Os esportes eletrônicos já foram capazes de proporcionar sentimentos sem iguais àqueles que acompanharam seus campeonatos. Chega mais que, a partir de agora, você irá conhecer alguns desses momentos e entender o que levou aquilo a acontecer, e claro, por que tal momento pode ser considerado tão especial. Novamente, esse é o Desce Pro Cast, então desce comigo e vê se não chora, hein? Quando a gente pensa nesse assunto, logo lembramos das crianças de hoje em dia que dizem querer ser pro players de algum jogo. Por isso, é importante a gente destacar primeiramente o que são os esportes eletrônicos, não é mesmo? Pra muitos, não passa de um monte de gente boba se divertindo com os games. Brincando aqui, se estressando ali. O conceito geral é que não passam de um bando de nerds. Mas hoje em dia a realidade não é bem essa não. Ao redor de todo mundo, os esportes eletrônicos são um mercado gigantesco que movimenta milhões e milhões de dólares todos os anos. Diversas empresas investem em times, campeonatos e estrutura para oferecer para essa galera aí um mundo profissional e sério, tornando o lazer de jogar uma profissão. Por isso, vamos voltar um pouquinho e entender a história desses esportes eletrônicos, que na verdade já é bem antiga. Tão antiga que o primeiro campeonato oficial ocorreu em 12 de outubro de 1972, nos Estados Unidos. O evento foi conhecido como Olimpíadas Intergalácticas de Space War. Sim, é bem nerd, eu sei. Mas tem seu charme, né? E esse evento foi destinado à participação de alunos da Universidade de Stanford, do próprio Estados Unidos. Desde então, os esportes eletrônicos foram evoluindo e ganhando cada vez mais força, especialmente a partir dos anos 2000. O porquê? Bom, é meio simples. As pessoas conseguiram acesso a algo pouco utilizado hoje em dia, né? A internet. Aí você me pergunta, mas Wagner, por que a internet foi capaz de impulsionar os jogos? Naquela época as pessoas só queriam saber de navegar nas interwebs. Bom, calma meu jovem padawan, eu explico pra você. Assim, um problema determinante no começo dessa história toda era a dificuldade da criação de campeonatos e a locomoção de times para participar daqueles que já existiam. Por isso, eventos locais, como o da Universidade de Stanford, eram a saída. Com a internet, o público pôde pela primeira vez participar de campeonatos de maneira online, o que facilitou extremamente para a realização das competições. Antes, era necessário que todo o evento fosse presencial, dificultando a mão de obra, a estrutura, a agenda e tudo mais. Com a internet, os jogos podiam ser resolvidos de maneira online, de lan houses ou até mesmo de casa, e só as finais eram presenciais, o que, convenhamos, facilitava todo o processo. Outro ponto a se destacar é a globalização dos jogos com a chegada da internet. Após muito tempo de competições locais, os primeiros mundiais foram surgindo, e principalmente nos anos 2000 veio o boom, eventos gigantescos reunindo times de diferentes cantos do planeta apenas para competir em seus jogos. Por isso, após todos esses fatores, a internet, o crescimento de campeonatos, times sendo criados, jogadores estrela aparecendo, os jogos realmente se consolidaram no mundo como um novo mercado, passando a atrair grandes investidores e criando fãs assíduos por todos os cantos do mundo. E assim, o negócio é tão real que existe até mesmo a Confederação Brasileira de Games e Esportes, a CBGE. Segundo eles, os esportes eletrônicos são nada mais que competições disputadas em jogos, acompanhadas por uma audiência presencial ou virtual. Nesse contexto, os jogadores considerados profissionais se encaixam como atletas, seguindo uma rotina de treinamento, alimentação, exercícios, acompanhamento psicológico e diversos outros processos relacionados à prática esportiva tradicional. Para facilitar, é praticamente a mesma coisa que você imaginar uma rotina de treinos de um jogador de futebol. A diferença é que o campo, para os gamers, é na verdade a tela de um computador, ou de uma televisão, depende. E eu te digo mais, tá? Às vezes é muito mais fácil conhecer um campo de futebol de ponta a ponta do que diferentes mapas em alguns jogos, viu? Opa, Rainbow Six? Por isso, o mundo dos esportes eletrônicos é gigantesco. Hoje em dia, existem dezenas de gêneros diferentes para vários tipos de jogos. E acredite, dentro de cada um desses gêneros, existem diversos jogos considerados competitivos. A exemplo disso, vamos falar sobre o gênero FPS. Nele, encontramos o famoso Counter-Strike, ou CS para os mais íntimos, né? O novo queridinho do momento, o Valorant, o próprio Rainbow Six citado anteriormente, e diversos outros tipos de jogos, como Combat Arms, Call of Duty, Point Blank, enfim. O fato é que
Em cada um desses jogos, existem diversos times que seguem rotinas de treino, estudam o jogo, estudam os times adversários, se preparam para campeonatos e praticamente vivem para melhorar seu desempenho em busca de novos títulos. Epa, calma, pera aí um minutinho. Antes de a gente continuar falando sobre a história dos esportes eletrônicos, vamos dar uma pausa rapidinho só para eu comentar mais um pouquinho sobre a popularização dos esportes eletrônicos, né? Vem comigo. Outro fator extremamente importante para a popularização dos esportes eletrônicos foi o streaming. Isso mesmo, as streams foram incríveis para os jogos e para os campeonatos. Como? Bom, primeiramente, antes da gente falar sobre isso, só pra gente não confundir, a gente não tá falando do mesmo tipo de stream como a Netflix, HBO, Amazon Prime, que a gente assiste diariamente. No mundo dos jogos, plataformas de live streaming como a Twitch ou o YouTube incentivaram e muito o crescimento dos esportes. Por quê? Vou te dizer. Vamos lá, deixa eu explicar certinho pra vocês. Nesse serviço, qualquer pessoa pode criar uma conta e passar a transmitir sua própria gameplay, às vezes podendo até mesmo lucrar com isso. É tudo muito simples. O chamado streamer transmite seus jogos e o público assiste, como se fosse uma televisão. O contato direto com o streamer e com os outros fãs com certeza impulsionam ainda mais o mundo das streams. Com toda certeza, a interação e a criação de comunidade são dois ótimos pilares para a popularização de algo. E nesse caso, bom, o algo são os jogos. Nesse sentido, o lado competitivo dos jogos também abraçou o streaming. Com a criação dessas plataformas e a facilidade de transmissão de jogos, o público não mais precisava se deslocar até o local do evento para assistir seus times preferidos. Muitos então passaram a acompanhar esses jogos via transmissão ao vivo, virtualmente, e se apaixonaram pelos esportes eletrônicos. No geral, o streaming facilitou a vida de todos que se envolviam nesse mundo. Jogadores casuais agora podiam transmitir suas gameplays diárias e tentar tirar um dinheirinho com isso, e os organizadores agora também podiam fidelizar o seu público. Por isso, abriu janela para patrocinadores, intervalos comerciais e, claro, cada vez mais pessoas passavam a assistir. E se formou quase que um efeito manada, né? Porque um assistia, daí chamava um amigo para assistir junto, esse amigo, por sua vez, convidava mais um amigo. Cara, quando você piscava, todo mundo só falava de campeonatos, só falava de streamers e puff, o streaming tinha explodido no Brasil. E já que a gente falou do Brasil, olha só que exemplo legal. Aqui mesmo a gente tem diversos campeonatos transmitidos semanalmente, que atraem milhares de pessoas para assistir. O Campeonato Brasileiro de League of Legends, por exemplo, funciona de maneira semanal. Isso durante a temporada de jogos, né? Porque tem férias, enfim. Todos os sábados e domingos, a partir das 13 horas da tarde, milhares de pessoas se reúnem para acompanhar seus times preferidos. Seja presencialmente, no estúdio da empresa criadora, a Riot Games, que fica em São Paulo, ou virtualmente, através das transmissões, tanto da Twitch quanto do YouTube. E se mesmo com tudo isso eu não conseguir convencer vocês ainda, vamos falar um pouquinho de números então. Segundo dados disponibilizados pelo Sportchart, um dos maiores serviços analíticos de esportes eletrônicos no mundo, a última partida entre Pain Gaming e Red Canids pela final Lower do segundo split do CBLOL 2023 alcançou o pico de 224.281 telespectadores. Além disso, manteve uma média de quase 77 mil pessoas acompanhando simultaneamente. Esses números comprovam que os esportes eletrônicos no Brasil seguem a linha evolutiva do resto do mundo, e assim, estão se tornando cada vez mais fortes. Embora nossa história com os joguinhos tenha sido um pouquinho diferente do resto do mundo, a paixão dos brasileiros pelos esportes eletrônicos é reconhecida mundialmente. No começo, nossa principal forma de jogatina e campeonatos eram as LAN houses. Diversos campeonatos presenciais foram organizados nesses locais com muito pouca estrutura. Mas claro, tinha muita animação entre os jogadores e torcedores. Imagina só enfrentar seu adversário cara a cara com toda a adrenalina da partida. Mano, o que não faltava era elogio entre os players, né? Apenas anos depois, quando o acesso ao computador pessoal em casa foi facilitado, que a força das LAN houses diminuiu. A partir desse ponto, muitos passaram a se dedicar ao sonho de ser profissional. Mesmo que, naquela época, o cenário geral dos esportes eletrônicos no Brasil ainda não era considerado sério. Por outro lado, o Brasil hoje é considerado por muitos o país do FPS. Isso é, devido aos diversos títulos que já conquistamos em diferentes games do gênero. Isso, meu caro, desde o começo. A tendência daqui pra frente é que os esportes cresçam cada vez mais. Não só no FPS, mas em outros estilos também. Hoje, os jogos estão alcançando locais antes impensáveis.
Cada vez mais pessoas famosas anunciam seu lado gamer e de tabela atraem mais uma legião de pessoas. E como dito antes, nesse videocast, você irá conferir alguns dos momentos mais icônicos, marcantes e importantes da história de alguns desses esportes eletrônicos. Entre os jogos, iremos tratar sobre League of Legends, Valorant e Counter-Strike. Também com uma palhinha de Rainbow Six, Street Fighter e quem sabe alguma surpresinha aqui e ali. E nada melhor que finalizar esse episódio aqui falando um pouquinho sobre os jogos que eu vou falar nos próximos episódios. Para você, meu caro ouvinte, ficar ligado e continuar comigo. Vamos começar por ele. O League of Legends, ou LoLzinho como é mais conhecido, né? Hoje, o LoL é o esporte eletrônico mais famoso do Brasil. E isso é incontestável. A criação do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, que eu já falei antes, foi um dos pilares para a viralização dos jogos no país. Tanto é que, hoje, alcança números espetaculares semana após semana. O LoL faz parte de um gênero meio estranho para nós brasileiros, mas que na Ásia principalmente é muito forte. Tanto que, no nosso país, os únicos games que realmente fizeram sucesso foram o próprio LoL e um pouquinho do Dota. Lá fora, outros jogos do ramo fazem muito sucesso. E claro, por isso os jogadores deles são muito melhores que os nossos. Infelizmente. Esse gênero é conhecido como Multiplayer Online Battle Arena, o MOBA. Em tradução literal, se trata de batalhas multiplayer em arenas online. Os jogos MOBA são conhecidos por exigirem muita estratégia e habilidade para serem jogados. Para quem não é acostumado, o estilo de câmera, gameplay e outros fatores fazem com que os jogos pareçam extremamente complicados. No LoL, por exemplo, 2 times de 5 jogadores se enfrentam com o objetivo de destruir a base do time adversário e, no jogo, os personagens coletam ouro e recursos no mapa, com isso sobem de nível e compram itens para deixar seus personagens mais poderosos. E assim, a regra é básica, né? Se você tá mais forte que seu adversário, você vai ganhar dele. Falando assim parece até fácil, né? A real é que essa premissa se ramifica em diversos fatores que aumentam o nível de dificuldade, como por exemplo, a existência de mais de 160 personagens jogáveis. Só que assim, cada um desses personagens tem 5 habilidades diferentes. E se você quer realmente saber jogar o jogo, você vai ter que saber todas as habilidades. Isso porque você vai jogar contra os mesmos personagens, você vai utilizar eles, então você tem que estar preparado para tudo. Por outro lado, Valorant, Counter-Strike e Rainbow Six compartilham algumas semelhanças entre si, principalmente por serem todos do gênero FPS. Entretanto, a realidade é que todos são jogos extremamente diferentes, com estratégias, composições e até mesmo os estilos de jogo. A real é que eu falei muito sobre FPS, né? Eu vou explicar um pouco melhor sobre esse estilo. Vem comigo. Se você, meu caro ouvinte, conhece algum dos joguinhos que eu falei ali atrás, você sabe que o FPS é, assim, jogo de tiro em primeira pessoa. Ou seja, você controla um personagem, enxergando através de uma câmera que simula a visão dele e parte pro combate. O diferencial do FPS é que ele permite muitas vertentes em seus jogos. Ai, Vagnão, mas como assim muitas vertentes? Bora lá que eu te dou mais uma palestrinha, hein? Digamos que para um jogo ser considerado FPS, ele não tem que seguir um modelo exato de gameplay, apenas apresentar trocação de tiro em primeira pessoa. Eu digo nesse jeito porque assim, às vezes esses chamados tiros não precisam ser nem munições de armas, assim. O jogo nem precisa mesmo conter armas. Se pensarmos em arcos, magias e em outros tipos de coisa, dá para considerar FPS também, desde que sejam em primeira pessoa. Além disso, os jogos de outros estilos como Battle Royale ainda compartilham aspectos com o FPS, ou seja, contém essa premissa de câmera em primeira pessoa. No geral, o FPS é um dos gêneros mais amplos e explorados na indústria dos jogos, e provavelmente nunca vai morrer. Pelo contrário, a tendência é cada vez aumentar. Por isso que entre o Valorant, o CS e o R6, a principal diferença vem assim, no estilo de gameplay. O Valorant, por exemplo, se apega à utilização de agentes com funções pré-determinadas. Esses agentes têm habilidades, podem ser consideradas mágicas e servem para muitas coisas dentro do jogo, como smokes, granadas, molotovs, flashbangs, enfim, todo estilo de coisa que você já sabe. Não ironicamente, o R6 é meio semelhante nessa ideia. Isso porque, no jogo, também existe a utilização de personagens com habilidades pré-selecionadas. Entretanto, as funções de cada personagem e os poderes que eles utilizam são muito mais realistas no R6. Isso porque o jogo em si é focado em ser real. Enquanto no Valorant personagens voam, jogam bolas de fogo que grudam no chão e queimam seus inimigos, levantam paredes de gelo e várias outras coisas, no R6 a maioria dos personagens recebem poderes como ferramentas, escudos, possibilidade de fazer menos barulho, habilidades de reconhecimento de localização de adversários e coisas do tipo. Ou seja, muito mais real. Nisso a gente consegue enxergar um pouco da diferença de gameplay que eu falei antes. Ainda é FPS, mas é bem diferente por esse lado. Assim, trazendo agora pro lado do CS, que já é totalmente diferente desses dois. Nele, os jogadores não precisam escolher agentes.
E os personagens controlados também não têm essas habilidades que os outros dois jogos tinham. Todo o sistema estratégico do CS funciona a partir de granadas, o que, de certa forma, também torna o jogo muito mais real. Se com 3 jogos a gente consegue notar a diferença total que o estilo do FPS consegue trazer pro lado dos jogos, pensa em milhares, em vários diferentes jogos, que assim, tem Battle Royale, tem magia, tem arco, às vezes tem até combate corpo a corpo, tudo isso dá pra juntar no FPS. É muito amplo, o estilo é realmente gigantesco. Então assim, se prepara, vai ter muito conteúdo sobre eles. Só que assim, guys, pra colocar mais conteúdo na mesa, eu preciso encerrar esse episódio aqui. Com tudo isso em mente, o Desce Pro Cast tá aqui pra trazer até você diferentes momentos que fazem parte da história dos esportes eletrônicos. Nos próximos episódios, nós vamos viajar por muita emoção, felicidade e até mesmo algumas bizarrices que fizeram parte desses jogos históricos. Não se esqueça, esse aqui é o Desce Pro Cast, então vem descer comigo, mas isso não chora, hein? Eu sou o Wagner Gabriel e te espero no próximo episódio. Falou, família, tamo junto!